nós conversamos a partir de agora com o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. É um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Prazer é todo nosso. Doutor, para começar, queria pedir a avaliação do senhor acerca da sabatina de hoje, com o advogado Cristiano Zanin. Ele respondeu a questões sobre vários temas: ligação com o presidente Lula, casos da Lava Jato, descriminalização de drogas, aborto. Enfim, em linhas gerais, o que achou da performance de Cristiano Zanin? Foi seguro, firme? Ele foi convincente? Eu acho que tanto a performance do Zanin como a performance de cada um dos senadores que compõem a CCJ foi dentro do esperado. Talvez, pelo menos no meu entendimento, era esperado um embate maior com o senador ex-juiz Sérgio Moro, mas eu confesso que, não sei se por uma inaptidão do Moro, ou talvez até por um excesso de ansiedade, ele acabou atropelando as circunstâncias e não foi tão incisivo como imaginávamos. Diante disso, diante dessa, entre aspas, facilidade, eu acho que o Zanin acabou cumprindo o script e acabou sendo convincente, repito, dentro dos padrões das perguntas e dentro do nível de facilidade ou de dificuldade moderada que ele enfrentou na CCJ. Perfeito. Agora, Cristiano Zanin atende aos requisitos legais para a indicação, tanto que foi indicado, foi aprovado pela CCJ, também pelo plenário do Senado, e deve tomar posse após o recesso do Judiciário em agosto. Agora, em relação aos casos da Lava Jato, que ainda serão apreciados, por exemplo, pela Suprema Corte, e eventuais processos contra o presidente da República, como ele deverá proceder? Ele terá que se declarar impedido ou não necessariamente? A rigor, a legislação, tanto o Código de Processo Penal como o Código de Processo Civil, determinam que aquele que tenha atuado como advogado em determinados processos, caso venha a julgá-los ou caso seja instado a julgá-los, este deve obrigatoriamente se declarar impedido. Repito, há tal determinação no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil. Também há a necessidade dele se declarar suspeito quando ele tiver qualquer vinculação pessoal com o processo ou com as partes envolvidas no processo, como é o caso do presidente Lula, eventualmente. Então, eu entendo que processos onde ele tem atuado como advogado, independentemente de serem processos da Lava Jato ou qualquer outro processo, estão sujeitos ao impedimento, e processos onde, mesmo ele não tendo atuado, mas por alguma razão ele tem uma afinidade pessoal, o interesse pessoal naquele processo, ele deva se declarar suspeito. Caso não o faça, tal arguição poderá ser feita por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público, quando nós estivermos diante de uma ação penal pública, e até por outro ministro do Supremo que também pode, a rigor, fazê-lo, o que não é usual no nosso sistema. Agora, Cristiano Zanin é oriundo da advocacia. Alguma característica dele como operador do direito que possa nos dar alguma sinalização em relação à iminente atuação dele na Suprema Corte? Deve ser um ministro mais conservador, mais progressista. Ele foi bem econômico quando questionado acerca de temas como aborto e drogas. Nós temos outros ministros advogados, Daniel, mas normalmente eles são oriundos da área acadêmica. É uma tendência, salvo raras exceções do Supremo. E a partir do trabalho acadêmico, nós conseguimos extrair quais são os pensamentos, quais são as tendências daquele ministro. O Zanin tem algumas peculiaridades, além de ser oriundo da advocacia. Por mais que a notoriedade tenha sido alcançada através da Lava Jato, na sua origem, o Zanin é o que nós chamamos de advogado empresarial, especialista em direito societário, inclusive. Então, a
poucos elementos para que nós possamos extrair, em termos constitucionais, em termos penais, em termos de direito público, qual é o pensamento, qual é a tendência do Cristiano Zanin. É muito mais um chute do que um dado empírico, efetivamente. Creio que ele tem uma tendência progressista, muito por conta da sua indicação e por conta da sua afinidade profissional e até pessoal com o presidente Lula. Mas, repito, é muito mais um chute do que um dado propriamente empírico, um dado científico. Sem dúvida. Doutor, é possível projetar quais serão os principais desafios do ministro Cristiano Zanin na Suprema Corte? Ele herda os processos de Ricardo Lewandowski, inclusive eu tenho informação aqui que, por exemplo, ações e processos sobre lei das estatais, programa de recuperação fiscal e outros temas importantes deverão ser apreciados por ele. Já tem algum tipo de informação e previsão sobre pautas importantes que ele deverá apreciar ou até relatar? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o principal desafio nesse momento é uma questão de legitimidade. Por mais que ele tenha sido sabatinado, escolhido e vá ser empossado em agosto, é natural que exista uma desconfiança nesse momento, é natural que existam críticas nesse momento, muito mais acentuadas por conta das diferenças ideológicas que nós vivemos no Brasil. Então, acho que nos primeiros meses, nos primeiros tempos e principalmente nos primeiros processos, ele acabará lutando, brigando para mostrar a sua capacidade e mostrar que foi legitimamente alçado ao Supremo. E os demais ministros já têm certa afinidade no relacionamento com o público, no relacionamento com a imprensa, então eu acredito que nos primeiros meses não serão inseridos na pauta temas vultuosos que causem grande comoção popular. Imagino, e isso foi até objeto de sabatina, de pergunta durante a sabatina, que a questão das estatais talvez seja o primeiro grande caso no qual ele venha a participar. E ele foi muito hábil ao responder sobre a lei das estatais, que muito provavelmente, enquanto ministro, votaria neste processo, e ele não poderia externar, não poderia adiantar o seu posicionamento. Mas, apesar de ter ficado em cima do muro, usando essa resposta, a meu ver, correta, dadas as circunstâncias, ele deu indicativos que a lei das estatais prevê determinados direitos subjetivos a exercer determinadas funções, mas, apesar desse subjetivismo, existem requisitos a serem observados. Então, no meu entendimento, a tendência de voto dele é neste sentido. E em relação ao placar de aprovação, 58 votos favoráveis, dá algum tipo de sinalização por parte do Senado Federal? Foi um bom desempenho dele na sabatina para que ele tenha recebido 58 votos? Então, os senadores entendendo que ele sim é o mais preparado, há um comparativo com outros sabatinados ao longo dos últimos anos? Eu acho que a gente tem que extrair algumas informações disso, Daniel. Primeiro, mostra a força do governo no Senado Federal, o que não é replicado na Câmara dos Deputados. Talvez, se essa atribuição constitucional fosse da Câmara dos Deputados, o resultado fosse diferente. Em segundo lugar, quando nós comparamos com as últimas sabatinas, especialmente do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, a margem em termos de vantagem do Cristiano Zanin foi maior do que do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. Do André Mendonça eu não lembro, mas do Cássio Nunes Marques eu lembro que foi bem apertada, 45, 46 votos, um pouco só acima dos votos necessários para aprovação. Mas, repito, isso mostra muito mais êxito ou uma força do governo federal do que predicados do indicado. Porque nós sabemos que estas votações, assim como diversas outras, dependem de uma composição política muito mais do que qualquer outro requisito.
A direção acaba de me informar que André Mendonça foram 47 votos favoráveis e não me lembro exatamente, e 32 contrários, ou seja, também uma votação relativamente apertada. Agora, tem um outro ingrediente que eu gostaria de tratar com o senhor, doutor, porque nessa composição, já com Cristiano Zanin, serão 7 ministros da Suprema Corte, salvo engano, indicados por chefes do Executivo do Partido dos Trabalhadores. De que maneira essa composição pode nos apontar justamente para características importantes de uma corte como o STF? Então, podemos entender que trata-se de uma corte com características progressistas por conta disso, ou não é possível fazer essa relação? É difícil nós fazermos essa correlação porque, diferentemente da Corte norte-americana, por exemplo, onde democratas ou republicanos são progressistas ou mais conservadores em todas as pautas, isso não acaba acontecendo no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Eu vou citar como exemplo o ministro Luiz Roberto Barroso, que em termos de pautas progressistas, direito ao aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, ele é muito progressista. Em compensação, quando nós vamos para temas penais, ele é eficientista, ele é avesso ao garantismo. Então, ele é progressista em um tema e talvez mais conservador, mais rígido em outro. Quando nós olhamos para o ministro Luiz Fux, em termos penais, ele normalmente é alguém mais rígido, mais duro, e nas pautas progressistas é difícil. Normalmente ele vota com os progressistas, mas em determinados momentos ele acaba invertendo totalmente o sentido dos seus votos. Então, eu cito esses 2 ministros só a título de exemplo para nós mostrarmos que não necessariamente essa regra progressistas, conservadores, é aplicada na nossa Suprema Corte. A título de exemplo ainda, o ministro Alexandre de Moraes, que é bem rigoroso em termos penais, ele acaba sendo também um pouco mais conservador quando nós estamos diante das pautas progressistas. Mas se nós sairmos à rua e perguntarmos a opinião daqueles que são das pessoas que se autoclassificam como conservadoras sobre o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, creio que a grande maioria será contrária ao posicionamento do ministro. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal sofre um pouco diante deste contexto, e esse contexto talvez não seja nem culpa dos ministros, diferentemente da Suprema Corte norte-americana, onde só chegam temas constitucionais. Aqui o Supremo, além de Corte Constitucional, tem também uma atuação recursal. Deveria ser constitucional, mas acaba não sendo na prática. Isso faz com que os ministros se debrucem sobre temas mais diários, e isso cria certa confusão na atuação e nos posicionamentos dos ministros. Doutor Acácio, sempre muito didático, ajudando a todos entenderem bem como funcionam as coisas. Agora, doutor, só para encerrar, mais cedo eu apresentei um programa e eu pude observar no chat do YouTube muitas pessoas questionando, algumas fazendo críticas e levantando suspeitas sobre a independência de Cristiano Zanin, caso fosse aprovado, justamente por conta de ele ter desempenhado, ter sido o advogado de Lula nos processos que ele respondeu. O que é possível dizer para essas pessoas que não se sentem seguras com um ministro do STF que tenha sido advogado do presidente da República? É para se preocupar? Não é? O que é preciso dizer para essas pessoas? É uma tendência no Supremo Tribunal Federal, na última década, inclusive. Desde o mensalão, os presidentes da República perceberam que não adianta indicar o melhor jurista, não adianta indicar aquela pessoa que seja uma árdua defensora das pautas ideológicas do partido que esteja no poder, se aquela pessoa não tiver afinidade
pessoal com o presidente da República. E a gente pode verificar isso na indicação do Zanin, a gente pode verificar isso na indicação do André Mendonça, a gente pode verificar isso com menos características nesse sentido, mas também do Cássio Nunes Marques, e a gente pode verificar isso na indicação do Alexandre de Moraes, que são as últimas indicações no Supremo. Isso causa preocupação? Causa em termos de imparcialidade, põe à prova, põe em dúvida, põe em xeque, em determinados momentos, a imparcialidade destes ministros. Mas o Supremo Tribunal Federal está em evidência. Isso acaba acontecendo em todas as esferas. Quando nós olhamos para hoje escolha do STJ, escolha dos tribunais regionais federais, dos TJs, presidentes, governadores, acabam levando em consideração o mesmo critério, afinidade, uma afinidade muito mais pessoal do que ideológica. Repito, é uma tendência diante das circunstâncias atuais. É o melhor cenário? É óbvio que não é o melhor cenário, mas independentemente do viés ideológico, seja esquerda, seja direita, a prática que se adota é a mesma. A aprovação de Cristiano Zanin pelo Senado Federal para integrar o Supremo Tribunal Federal. Destaques e informações com o nosso convidado especial, doutor que sempre nos ajuda aqui. Quero agradecer demais o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, doutor em Direito Constitucional. Doutor, muito obrigado mais uma vez, boa noite e volte mais vezes à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel, sempre um prazer. Um abraço a você e aos que nos acompanham. Boa noite. Boa noite.